E hoje é dia de mais um Pick of the Week aqui no Primeiro Respira. E o artigo de hoje traz evidências e uma discussão muito interessante sobre aspectos da prescrição e dos benefícios e dos efeitos do TMI, do treinamento muscular inspiratório, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse assunto é um assunto bem contraditório, cujas evidências ainda não estão bem estabelecidas, principalmente sobre as indicações do TMI nesses programas de reabilitação pulmonar. Então vale a pena você assistir esse vídeo até o final, porque alguns aspectos metodológicos e algumas reflexões sobre leitura crítica de artigos vão ser apontados depois da gente ver todos os resultados desse estudo. Antes de ir pro vídeo, não esquece de curtir o material que a gente coloca aqui para vocês no Primeiro Respira, porque assim a gente sabe que vocês gostam e a gente pode produzir cada vez mais conteúdos assim. Ativar as notificações do canal e, claro, se inscrever aqui no Primeiro Respira para você receber sempre de primeira mão as novidades que a gente traz semanalmente por aqui. Então vamos lá pro vídeo e depois a gente fala mais um pouquinho. Bom, pessoal, então o Pick of the Week hoje traz um artigo que nos permite aí entrar numa discussão, né, bem importante sobre a necessidade, os benefícios da prescrição do treinamento muscular inspiratório em pacientes com DPOC. É um assunto bem contraditório, que divide opiniões, né? E, além disso, a gente vai poder ter uma oportunidade aqui de refletir sobre alguns aspectos da leitura crítica, né, da exposição de dados científicos, que eu acho que é um assunto bem importante da gente abordar aqui. Então, esse artigo, ele trata dos efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes com DPOC, e já no seu título, né, ele expõe os resultados de uma maneira bem afirmativa, de que o treinamento inspiratório ele não melhora, né, alguns endpoints, então algumas respostas clínicas quando adicionado aí durante 3 semanas no programa de reabilitação pulmonar. Foi um ensaio clínico realizado num único centro, na Alemanha, né? E como highlights aqui, eu trago para vocês a melhora da pressão inspiratória máxima, do VF1, coloquei o VF1 aqui, mas de outras variáveis no geral da espirometria, tá? Da função pulmonar desses pacientes. Porém, os autores descrevem a falta de efeitos, né? Sem efeitos importantes aí na qualidade de vida e na capacidade funcional. Bom, já comentando um pouco da análise crítica, né, é importante a gente pensar que, de qualquer maneira, assim, a gente evita um pouco expor alguns resultados já no título do estudo, porque isso pode nos levar a algumas conclusões não tão assertivas, né, quando a gente não lê todo o trabalho. Então, eu vou falar um pouco de aspectos para vocês aqui, metodológicos, e os resultados desse artigo, eu, pessoalmente, preferi hoje trazer no sentido de discussão mesmo, né, das afirmações realizadas durante a explanação do estudo. Não trouxe muitas tabelas e gráficos, então você pode comentar aí nos comentários do vídeo algo como hashtag quero tabelas e gráficos no próximo Pick of the Week, só quero tabelas e gráficos, ou você pode dizer, estou bem assim, não preciso de tabelas e gráficos, gosto de artigos comentados de uma maneira mais prática, e vamos lá então. Esse artigo, ele se tratou então de um ensaio clínico randomizado, né, onde foram analisados 2 grupos, um grupo intervenção e um controle, porém esse grupo controle aqui, ele era um grupo controle SHA para o tratamento inspiratório. O que significa isso? Os pacientes realizaram a reabilitação de uma maneira normal, né, só que os grupos eles eram divididos em reabilitação pulmonar tradicional, vou chamar assim, e treinamento inspiratório, e o outro grupo apenas reabilitação pulmonar tradicional, certo? Então, eles não faziam treinamento placebo. Esse estudo ele não teve um grupo controle sem fazer nada, tá? Para a gente poder comparar esses resultados.
Os endpoints aqui, os resultados mais importantes analisados foram os aspectos da função pulmonar, então, variáveis aí, né, analisadas com espirometria, a capacidade funcional desses pacientes, avaliada com o TC6, né, o teste de caminhada de 6 minutos, a dispneia, a percepção de dispneia, qualidade de vida e, claro, a pressão inspiratória máxima, né, que sempre está em jogo aí quando a gente fala do treinamento inspiratório. Então, falando rapidamente do fluxograma, eu sempre gosto dos ensaios clínicos randomizados de trazer, né, esse fluxograma, muito embora a gente aqui no vídeo não discuta todos os seus aspectos, mas primeiro para a gente poder refletir um pouco sobre a dificuldade de fazer um ensaio clínico, né, de ter essas evidências robustas. Então, foram aí avaliados, inseridos 983 pacientes e acabaram no estudo 300 pacientes em cada grupo, aí com 600 pacientes mais ou menos, né, 602 pacientes. Então, vejam quantas perdas, né, nós temos quando a gente vai fazer um ensaio clínico, e aí a dificuldade realmente da gente ter sempre muita certeza, principalmente quando a gente fala de intervenções não farmacológicas, certo? Então, isso já é um aspecto a ser analisado. Em segundo lugar, esse estudo, ele realizou todas as análises por análise por intenção de tratar, tá? Então, foi um estudo realizado com metodologia estatística bem adequada, né? Nos aspectos, falando de aspectos metodológicos. Bom, os primeiros resultados, então, a gente observa aqui uma melhora, né? Um aumento da pressão inspiratória máxima, nos dois grupos. Então, tanto o grupo que realizou o treinamento muscular inspiratório com carga e o treinamento placebo, né, eles tiveram aí uma melhora da pressão inspiratória máxima. A gente observa aqui o grupo SHAM, né, que seria o placebo, nessa linha mais escura, e o grupo, então, treinamento muscular inspiratório na outra linha. Então, isso prova que realmente o protocolo ele foi, né, efetivo no sentido de proporcionar aí uma resistência que fosse capaz de melhorar em 3 semanas a pressão inspiratória desses pacientes. Bom, a primeira coisa dos resultados que eu trago aqui, que vai fazer parte da nossa discussão depois, é que esses pacientes, né, 97,5% dos pacientes apresentavam comorbidades. Os autores colocam isso como execução de um estudo de vida real, né? Porque, claro, é muito difícil a gente ter populações com doenças isoladas, né? Como a maioria dos estudos trazem. Isso tem 2 aspectos, né? Interessantes, que, na verdade, sim, a gente aumenta a validade externa desses estudos, já que a população, entre aspas, da vida real, né, realmente, normalmente apresenta comorbidades associadas, porém isso limita um pouco as conclusões, porque em aspectos fisiopatológicos a gente não consegue isolar e entender um pouco os efeitos tanto positivos e principalmente os negativos de alguma intervenção que a gente propõe, justamente porque quando a gente tem 2 ou mais doenças, né, associadas, a gente vai ter a fisiopatologia dessas doenças se somando aí, isso pode confundir um pouco os resultados ou a ação da nossa intervenção. Bom, aí a gente começa então, né, com alguns aspectos relacionados justamente com a nossa intervenção propriamente dita, né? Os autores, eles relatam aqui, né, que em relação aos desfechos primários e secundários, analisando principalmente então a pressão inspiratória máxima, né, o teste de caminhada de 6 minutos, a qualidade de vida e as variáveis de espirometria, os autores observaram, então, uma melhora da função pulmonar, a melhora da pressão inspiratória máxima. Então, eles aumentaram, né, nos 2 grupos, essas variáveis aumentaram nos 2 grupos, porém, as variáveis secundárias, né, melhoraram nos 2 grupos da mesma forma. Então, as variáveis específicas de função pulmonar e pressão inspiratória máxima apresentaram uma melhora maior
no grupo que fez o tratamento específico com TMI, associado à reabilitação já no 3º mês, e as outras variáveis, como capacidade funcional, qualidade de vida e percepção da dispneia, aumentaram também significativamente, né, quando os autores compararam o antes e o depois de cada grupo, porém, o resultado da variação dessa melhora, ela não foi diferente entre os grupos, né? Então, o que significa isso? Que os 2 grupos aumentaram na mesma proporção. Mas aqui a gente já tira um pouco aquela ideia de conclusão de que o TMI não tem efeitos, né? A gente, na verdade, não consegue aqui mensurar realmente o efeito isolado do TMI, certo? Então, ele não apresenta, ele não faz diferença, né, nos programas de reabilitação pulmonar em 3 semanas, de acordo com esse estudo. Bom, em relação à distância percorrida, né, como eu falei, então o grupo TMI e o grupo placebo aumentaram significativamente quando a gente compara o antes e o depois, porém, não teve diferença nos grupos, e ainda os autores colocam aqui que pela análise estatística feita, quando eles vão fazer ali a regressão para ver variáveis, né, que podem ser responsáveis por confusão ou por ação em cima, né, das variáveis analisadas, esses aspectos, claro, eles devem ser discutidos bem especificamente na estatística, mas o que se parece é que as mulheres, né, apresentam um maior efeito sobre o teste de caminhada quando fazem o TMI associado. Isso aí, os autores discutem como algum aspecto que pode estar relacionado ao gênero, né, e inclusive como uma limitação do estudo depois, porque eles não fizeram essa análise separadamente. Bom, em relação à qualidade de vida, né, a gente tem a mesma descrição, então os 2 grupos melhoraram, tanto o grupo TMI quanto o grupo placebo melhoraram a qualidade de vida, porém, essa melhora não foi diferente, né? O TMI não se sobrepôs ao treinamento placebo no que diz respeito a essa análise, certo? Bom, além disso, né, o que a gente faz agora, então, com tudo isso, né? Será que a gente prescreve o TMI? Será que não prescreve? O que os autores discutem? E aqui a gente começa, então, a entender um pouco, de uma maneira um pouco mais crítica, esses resultados. Existem evidências na literatura, né, o que trazido na discussão do próprio artigo, de que, sim, o TMI ele é efetivo em pacientes de POC, na melhora de variáveis como a pressão inspiratória máxima e a capacidade funcional, principalmente, mas nesses estudos onde a efetividade do TMI se demonstrou, foram analisados os efeitos do TMI placebo e do TMI de maneira isolada, não associada a um programa de reabilitação, né? E aí a gente consegue analisar realmente os efeitos dessa terapia. Quando a gente associa, né, então parece desse estudo específico, quando a gente associa programas de reabilitação, onde esses pacientes fazem exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, aparentemente a associação do efeito do TMI, ela não soma em cima do que já se tem só com os programas de reabilitação. Mas aí a gente pode discutir 2 aspectos, né? O primeiro desses aspectos é que existem evidências, então, dos benefícios extramusculares do TMI em diversas populações, inclusive de doenças crônicas, como a gente já trouxe aqui, né? E esses artigos são citados, então, pelos autores na discussão, em relação à dispneia, capacidade funcional e qualidade de vida. Então, quer dizer, o TMI ele pode trazer efeitos extramusculares para essa população e, em detrimento dos programas de reabilitação, uma das limitações também trazidas é que esse estudo ele foi realizado num único centro na Alemanha, onde os pacientes têm condições, no geral, de chegar a esses programas. Quando a gente extrapola, né, esse resultado para uma população
que não possuem um acesso fácil a esses programas de reabilitação, talvez esses efeitos do TMI isolados, eles devam ser considerados, né, para dizer que, sim, ele é benéfico nessa população também, não que ele substitua o programa de reabilitação pulmonar completamente, mas é uma forma, talvez, de tornar mais acessível esses programas, certo? Então, a gente não pode esquecer que essas evidências do TMI, de uma maneira isolada, elas devem ser consideradas quando a gente discute a efetividade dessa prescrição. Bom, além disso, né, algumas limitações, alguns comentários dos autores em relação à coleta de dados desse artigo, em relação também às comorbidades apresentadas pelos dois grupos, como falei para vocês antes, então 97% dos pacientes possuíam comorbidades, né? Isso aumenta a validade externa do estudo, porém, né, dificulta um pouco a análise dos efeitos e de algumas variáveis que podem ser motivos de confusão aí dos resultados. Contudo, né, um aspecto positivo que contrapõe com a literatura, né, inclusive com meta-análise e outros ensaios clínicos publicados, é que os autores desse estudo não observaram uma diferença dos benefícios da PI máxima entre pacientes que possuíam fraqueza muscular inspiratória e os que não possuíam. Em outras oportunidades, né, essa intervenção foi discutida e descrita como mais benéfica naqueles pacientes que apresentavam fraqueza muscular inspiratória em se tratando de DPOCs. E quando os autores analisaram o ganho da PI em pacientes com fraqueza e pacientes sem fraqueza, essa diferença ela não existiu. Tanto os pacientes com e sem fraqueza, né, apresentaram uma melhora significativa da pressão inspiratória máxima. Isso é um resultado que contrapõe a literatura e que também, né, a gente pode discutir um pouco mais o significado dele aí na clínica, né, na prática clínica. Bom, em relação às limitações gerais do estudo, né, volto a falar então que esse estudo ele foi feito com uma análise de 3 meses da intervenção. A gente sabe aí que o treinamento muscular inspiratório ele possui um tempo de adaptação do paciente, né? No geral, os efeitos dele começam a aparecer por volta da 3ª semana mesmo, em relação à PI máxima, né? Porque temos a primeira semana ali que o paciente está fazendo a adaptação. Muitos estudos, inclusive, trazem um período de washout, né? Um período ali de que não é considerado, né? Entre ali o início do estudo e o início da coleta de dados mesmo, com esse período de adaptação. Bom, além disso, né, a coleta de dados, então, além de ter sido um tempo de protocolo curto em relação ao apresentado na literatura, que a maioria dos estudos com DPOC, eles têm aí duração em torno de 3 a 6 meses, no mínimo, né, para poder confabular resultados mais concisos. Além disso, a coleta de dados, né, foi feita num centro só. Então, à medida que a gente pensa na validade externa, né, que foi a justificativa da coleta de dados numa população bem heterogênea para a patologia, para a gente considerar uma validade externa, né, que garanta a inexistência de viés ou a poluição, entre aspas, desses dados, a gente precisaria de mais centros envolvidos, né, para a gente poder ter realmente uma ideia da aplicabilidade desses resultados. Além disso, apesar de ser um ensaio clínico randomizado, não houve cegamento, nem dos pacientes e nem dos profissionais da saúde que realizaram o protocolo. E aí aqui a gente tem uma variável muito importante, né? Porque no momento que eu estou comparando duas intervenções, eu não tenho cegamento, eu não tenho aí como garantir, né, a intenção de geração de viés. É claro que eu não estou aqui querendo discutir, né, a seriedade do grupo, mais um aspecto científico mesmo, metodológico. A gente não tem como garantir que não existiram vieses, né, na análise e na coleta de dados, tá?
Então, e além disso, né, uma grande limitação que a gente pode pensar melhor em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, capacidade funcional, é que o grupo placebo ele era ativo, ele também fazia reabilitação. Então, quando a gente tem um treinamento específico, né, para músculo inspiratório, sendo associado a um treinamento aeróbico, é claro que o treinamento aeróbico ele vai trazer uma resposta talvez mais consistente e mais rápida às variáveis como o TC6, como a capacidade funcional. É difícil a gente ter, né, um aspecto específico muscular ventilatório em tão pouco tempo agindo além desse aspecto benéfico do treinamento aeróbico. O que eu quero dizer com isso? Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual a gente não teve uma diferença significativa entre os grupos em tão pouco tempo, né? Porém, a gente não pode esquecer, principalmente no que diz respeito a isso, a gente tem muita capacidade funcional como uma variável de identificação de benefícios, aí quando a gente pensa em intervenções, né, não farmacológicas. Porém, né, a gente sabe que o efeito do treinamento inspiratório ele vai muito além disso. Então, no momento que eu vejo num estudo que em 3 semanas esse paciente melhorou função pulmonar e melhorou pressão inspiratória máxima, eu posso sim imaginar, de acordo com o que já tem na literatura, prever ou no mínimo aí especular, né, que a maior duração desse programa poderia, então, me dar subsídios aí para um efeito mais estendido, né? Talvez não no teste de caminhada, mas em qualidade de vida, independência, autonomia, que são aspectos importantes analisados também. Bom, então como que a gente conclui, né, o estudo? Na verdade, a gente conclui que a adição de 3 semanas, né, do TMI no programa de reabilitação pulmonar não demonstra, então, diferenças, né, na capacidade funcional e na qualidade de vida de pacientes de POC. Não pode-se dizer que sim, então, por 3 semanas, esses pacientes fazendo o TMI, eles vão ter mais benefícios, porém, de maneira alguma, isso exclui possíveis benefícios da prática do TMI associado aos programas de reabilitação, ou também evidencia que o TMI não traz benefício algum nessa população, que é algo que o nosso grupo acredita fortemente que ele traz sim e que ele está associado à melhora da função e da função pulmonar e da funcionalidade de uma maneira geral em várias populações, inclusive na população de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é isso. E vamos para o vídeo final. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem conflitante, né? E acho que depende muito, claro, do nosso ponto de vista, né? E por isso essa necessidade individual, dessa crítica, né? Diante desses aspectos científicos e metodológicos, sempre quando a gente se depara com resultados em artigos, independente da revista que a gente leia ou da plataforma que a gente acessa esses artigos. E mais do que nunca, né, a gente entende que não existe receita de bolo. Na verdade, a gente precisa, sim, ter conhecimentos, né, da fisiopatologia, da fisiologia e das indicações da fisioterapia cardiopulmonar para a gente poder ter uma prescrição particular, individualizada e que traduza-se aí em cada vez mais, né, em resultados efetivos na melhora da qualidade de vida e da saúde dos pacientes que a gente trata. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não fez isso antes de assistir o vídeo. E não esqueça nunca que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no Primeiro Respira. Então, você pode ficar com as nossas playlists por hoje para entender um pouco melhor os caminhos da melhor prática dentro da reabilitação cardiopulmonar. Um beijo e a gente se vê aqui no Primeiro Respira.